Tem que cortar o churrasco para quem quer emagrecer, principalmente para os gaúchos, mas de uma forma geral, para brasileiros que têm essa proximidade com os campos, né? Os campeiros mesmo, que têm inclusive fronteiras com Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, e que com isso estabelecem uma cultura, uma tradição de uma identidade cultural, na verdade, do Rio Grande do Sul, e onde essa fama se espalha por todo o país da gauchada que tem o seu churrasco dominical, né? A tradição do churrasco, ela vem de tempos atrás, quando o churrasco era feito no chão com espetos de madeira e depois, é claro, foram se aprimorando formatos e jeitos, mas ela subiu até para os apartamentos, né? A churrasqueirinha, para poder ter tudo que representa esse hábito do churrasco. É família, são amigos, são encontros, é um agrado. E eu lembrei de uma pessoa que eu atendi uns anos atrás, que era o meu xará, Flávio, e ele dizia para mim: Flávia, o churrasco é o fla-flu do homem. É aquele brinquedinho de ficar girando ali e que às vezes é realizado desde a infância. Eu lembro da minha infância de fazer churrasquinho, espetinho de carne, de franguinho para brincar no fogo. Então acaba sendo uma diversão e que tem a ver com a tradição gauchesca, tem a ver com uma cultura, com uma identidade cultural. Então é importante a gente pensar assim, por que estou em fase de cuidados alimentares? Porque estou querendo baixar peso? Significa que eu tenho que cortar o churrasco? Não necessariamente. O que a gente vai ver aqui hoje é algumas estratégias para minimizar o risco e para tornar esse churrasco, quem sabe, um churrasco mais leve, né? Que eu gosto muito desse termo, né? Tanto é que batizei de leve Flávia Felipe, para a gente não pensar que autocuidado, alimentação saudável tem a ver com restrição, privação, tem a ver com não poder comer o que a gente gosta. A gente só precisa fazer ajustes e adequações para que a gente possa chegar num peso saudável e numa qualidade alimentar que represente saúde física e mental, como a gente tem visto em outros encontros aqui nas terças-feiras. Eu mesma tive em duas festas no final de semana perto de Vacaria, nos campos do Alto da Serra Gaúcha, uma festa de aniversário em Lagoa Vermelha, e do almoço, que foi num galpão crioulo, fui convidada para o dia seguinte, que foi uma festa direto na fazenda, e bem com esses churrascos que a gente está falando aqui, feitos de espeto de madeira, de pau. Muito legal. Mas então assim, isso não é um problema? Por que a gente pode pensar que o churrasco estraga tudo, como eu tenho escutado de algumas pessoas? Em primeiro lugar, as carnes que são servidas muitas vezes têm muito sal. O tradicional é o sal grosso, às vezes vai limão, pimenta, mas de uma forma geral o que a gauchada gosta mesmo é do churrasco bem simples. E isso não é problema. Talvez a gente possa pensar o que acompanha essa oferta do churrasco. Além da grande quantidade de gado, muitas vezes tem as entradinhas. A linguicinha, o salsichão, o queijinho, o coalho, às vezes um feijão tropeiro acompanha, a mandioca cozida, batata doce, as batatas assadas, a farofinha, tudo isso vai compondo o churrasco. E o que é danoso disso tudo que a gente está falando? Gente, o pão com alho, como é que ele é feito? Ele normalmente já está vindo até industrializado, com uma carga grande de gordura, né, em manteiga, margarina, maionese e até queijo parmesão ralado. Então ele acaba sendo uma entrada que vem carregada de gordura. Depois as linguiças, as carnes gordas são um problema. A própria salada de maionese, salada de batata com maionese, tradicional em muitas famílias, às vezes até a maionese batida à mão, que ela é feita basicamente com ovos, gema de ovos, com azeite e muito azeite. Lembrando que uma colher de sopa de gordura, de azeite, tem calorias de um pão francês, um cacetinho aqui no sul.
Então vai somando aí carnes gordas, entradinhas de coraçãozinho, linguicinha com a farofa, a própria maionese com as carnes que quando elas são picadas e oferecidas nas bandejas, nas tábuas de carnes e vai passando, a gente perde a noção do quanto que está comendo. Então uma pessoa que normalmente come 150, 200 gramas de carne no dia a dia, num churrasco, onde vai passando soltos pedacinhos e a gente vai beliscando, às vezes até com a mão, e a gente perde a noção de quantas gramas de carne a gente está comendo, né? Quantos quilos, daqui a pouco a gente pode pensar. Às vezes também outros tipos de corte, né? Como costelinha, como costela gorda, a picanha, os cortes de frango, tulipinha, coxinha da asa, asinha da coxa, sei lá eu. Gente, tudo isso que eu tô falando é rico em gordura. Sem falar que acompanhando tudo isso vai vir a bebida, a caipirinha, a cervejinha, o vinho. Então vai entrando bebida alcoólica nesse meio, nessa brincadeira, e ainda termina com sobremesa. Então pensem comigo o que a gente está agregando de calorias e que às vezes esse churrasco ele começa os preparativos meio-dia e vai se estendendo até às 6 da tarde. Por isso que frequentemente na segunda-feira me dizem, me peguei pesado. E nessa segunda-feira, quem me deu a ideia de falar sobre isso hoje, foi uma pessoa que comentou, nossa, o churrasco peguei pesado, com bebida, comida, sobremesa, tudo que tinha direito, e daí fui jantar uma laranja. Opa! Então esse é um dos mitos que eu quero desmanchar aqui com vocês hoje, para que a gente possa pensar nos churrasquinhos familiares e com amigos, que são eventos importantes, agregadores, mas de uma forma mais leve, ok? O que são os riscos, então, para a gente depois trazer a solução do problema? Às vezes, riscos para quem assa frequentemente, tá? Pensei em trazer para vocês a questão da exposição das carnes, que ficam muitas vezes ali do ladinho da churrasqueira muito tempo sem refrigeração, e isso pode ter um risco de deterioração dessas carnes. O próprio gás que vem da churrasqueira e do carvão, ter nitrito, nitrato, aquelas crostinhas dos assados que pode ser risco no sentido de serem cancerígenos. A gente tem vários riscos na própria preparação do churrasco. Tábuas que são feitas, aquelas antigas que estão lá na praia e que daí estão cheias de ranhuras, que vai possibilitando a entrada de alimentos e com isso contaminação. A contaminação cruzada, quando o assador, além de picar a carne na tábua, vai usar essa mesma tábua para picar a cebola que ele assou no espeto. De novo, daí contaminação cruzada, porque daí ali povoou os micro-organismos, vão detonar. A indicação seria tábuas que fossem de plástico, essas de nylon ou aquelas de polietileno, que são melhores do que a tábua de madeira, principalmente essa envelhecida, pensando nos micro-organismos. Essa carne numa temperatura ambiente que não fique grudada ali no fogo muitas horas, porque também vai possibilitar a chegada dos bichinhos indesejáveis, os micro-organismos, tá? Higienização das mãos, principalmente do assador, aquele paninho que fica aqui no ombro do assador e que está em contato com a pele, com o cabelo, com o suor, e daí isso também não é legal. A própria fumaça essa, né, que tem substâncias cancerígenas que já descritas semelhantes ao cigarro, e a inalação desses gases, também com problemas respiratórios advindos daí. Mas enfim, são riscos que isso aí não conta na hora de um churrasco bem gostoso que tá todo mundo esperando, com aquele assador que sabe fazer e que sabe comprar uma carne de primeiríssima. Quais são as dicas, então, pensando nesse combo que vai sendo exagerado pela quantidade calórica? A gente pode pensar, então, redução de danos e de calorias. Primeiro, se manter alimentado ao longo do dia todo. Não chegar nesse churrasco que vai acabar saindo 2, 3 da tarde em jejum, porque senão a fome aumenta, o desatino acontece e a gente se perde na poeira. Se eu chegar alimentado, eu vou poder ser mais seletivo no que eu tô comendo. Então, comer antes e comer depois, porque do contrário, o nosso cérebro vai entender que essa refeição, esse churrascão,
vai ser aquela despedida antes de eu ir para a guerra, porque ele tá achando que depois eu não vou comer mais nada, então ele vai ser poupador e vai segurar isso tudo que eu tô comendo. Então a ideia é que a gente coma antes, durante na festa ou no churrasquinho, e que a gente possa não só jantar uma fruta, mas claro, frutas cítricas principalmente, elas dão a sensação de fazer o metabolismo voltar a trabalhar, porque senão ele vai ficar giboiando aquela carneiredo todo e nós vamos realmente ficar muitas horas sem apetite. Se a gente comer na dose mais ou menos certa, a ideia é que 3, 4 horas depois a gente possa comer uma fruta e que a gente possa jantar um vegetal legal em forma de um saladão, de uma sopinha de legumes, um jantar mais leve, mas ninguém precisa levar xingão porque comeu demais e por isso ficar cumprindo, pagando prenda sem comer o resto do dia. Segunda dica, hidratação. A gente quando vai para um churrasco, a gente acaba comendo muita gordura e muito sódio, porque é sal em tudo, sal grosso na carne, esses pães temperados, enfim. Então o ideal é que a gente beba água o tempo todo. Isso vai inclusive fazer a redução de danos na bebida alcoólica. Então vou estar tomando um vinhozinho, mas vou me hidratar o tempo inteiro, como eu estou fazendo aqui hoje falando com vocês. A própria preparação das carnes e dos aperitivos ali também pode ser diferente. Eu posso colocar nesse espeto ou na grelha vegetais para fazer como os uruguaios, os argentinos, né? Uma típica parrilla, colocando o pimentão colorido, eu posso colocar cebola, tomate, brócolis, abobrinha italiana, e essa oferta de legumes assados já vai ser um belisquete que vai fazer com que a gente coma menos a carne pura, né? Para não ter essa quantidade de proteína em excesso, para o nosso coitado, nosso rim, nosso fígado sofrerem as consequências. Sem falar do cardiovascular. Então, nós vamos comer antes, durante e depois. A gente vai beber mais água. Terceira dica, garantir vegetais numa parrilla, como brócolis, cebola, pimentões, né, variadinhos. Quarta dica, se houver salada de batata, que a gente possa fazer uma salada de batata, pessoal, como aquela alemã, que seja com cebola, ovos picados, vinagre, azeitinho de oliva, temperinho verde, e daí eu tô reduzindo o dano de colocar uma salada de maionese com a maionese caseira. Claro, tem vezes que a maionese caseira daquela família é assim supimpa. Eventualmente vamos fazer, mas não para quem está fazendo churrasco toda hora. E daí pode ter uma salada de batata mais suave. A quinta dica seria o pão de alho. Que o pão de alho, para quem tem esse hábito, possa ser feito um pão de alho caseiro, né? Se a gente pica cebola, tomate, pimentão, tudo bem picadinho, coloca orégano, um salzinho, tempera, e isso vai pro espeto, vai ficar uma delícia igual esse pãozinho temperado. Não necessariamente ele precisa ser um pãozinho temperado industrializado, que a gente já sabe que tem conservantes, mas no caso dos pães de alho habituais que a gente já compra até nos açougues gauchescos, já vem carregado de gordura, que só ele já faz com que a gente tenha um mal-estar, para quem não está mais comendo gordura. O que mais que a gente está pensando? As frutas. Se a sobremesa tradicional vai ser os doces caseiros, gaúchos, a gente pode pensar em frutas no espeto. Frutas como o abacaxi, embalado em canela em pó, e isso vai para o espeto e fica uma delícia e todo mundo come. Assim como outras frutas que podem estar à disposição, por exemplo, agora não é época de melancia, mas a melancia é uma fruta que agrada os olhos e é leve depois de uma refeição como essa. E os próprios doces caseiros feitos pela família, também melhores do que aquelas tortas ricas em creme de leite, nata, chocolate, leite condensado. Porque senão, olhem como vai ficando pesado esses churras. E daí vem essa sensação desconfortável de, nossa, comi demais, fiquei com comida até aqui, não vou conseguir nem jantar. A gente observa até o nosso cocô do dia seguinte, né, gente? Quando a gente faz uma overdose de carnes e sem vegetais e frutas que seriam necessárias até para quebrar esse metabolismo, a gente percebe no dia seguinte a cor e o odor das fezes modificado por conta desse exagero, desse excesso. A variedade. Coloquei isso como mais uma dica. Por que a gente
precisa fazer só gado o tempo inteiro. É que nem disse um assador esses dias para mim. Para achar um gado que seja maravilhoso, não vai poder ser sempre. Então dá para variar fazendo galeto no espeto, acompanhando uma polentinha e a mandioca que tá super boa agora. O nosso aipim tá maravilhoso na safra. Então galeto. O meu irmão faz um salmão na grelha que ele deixa com a pele para baixo e o fogo vai salpicando, que fica divino. Apenas com limão e um salzinho. Esse prato, assim, é uma iguaria. Então, a gente vai estar fazendo umas adaptações para que esse churrasco gauchesco se torne, eventualmente, um galetinho bem temperado, um salmão ou outro peixe. Agora a gente tem a festa da tainha acontecendo em Tramandaí e as pessoas servem aquela tainha assada e se divertem igual. Porque a gente está falando aqui que a gente quer um lazer, uma diversão e uma gastronomia que nos dê prazer. Isso tudo não precisa deixar de acontecer para quem quer cuidar da alimentação. Hoje, falando com uma cliente, ela disse: hoje vai ter churrasco porque vai ter jogo de futebol. Então, isso também, né? Para quem assiste os jogos de futebol, às vezes acompanha o churrasquinho. Para quem joga futebol, vem na sequência um churrasquinho. E, normalmente, quem chega com fome nessas situações acaba abusando tanto da cervejinha como das carnes e disso tudo que a gente está falando aqui. Então a ideia é que a gente possa manter um equilíbrio na degustação, no desfrute, sem que isso se torne uma overdose. Para isso, vamos chegar alimentados nessa situação. Com isso a gente é mais seletivo e vou comer só aquele pedaço de carne que eu gosto mesmo. Vou procurar, quando eu ofereço o churrasco, ofertar saladas bem bonitas, saladas verdes. O brócoli, ele ajuda nesse efeito meio cancerígeno da carne que está tostadinha, queimadinha. Então, brócoli sempre deve acompanhar o churrasco. Tanto ele mesmo assado na grelha, como salada. Saladas de folhas vão ajudar essa digestibilidade para que ela seja menos danosa, menos prejudicial. As frutas cítricas acompanhando ao longo desse dia que a gente está comendo churrasco, porque vão ter fibras, as folhas, os verdes escuros, que vão ser alimentos antioxidantes, também para minimizar esses riscos. Vamos pensar agora num churrasquinho. Eu vou colocar uma carne Angus, que eu adoro, bem maravilhosa, ou uma carne argentina, uruguaia, de um corte que seja super macio. Eu tenho clientes que moram em Bagé e já tive a oportunidade de visitar os aras e as fazendas. Então são lugares que as carnes são de primeiríssima. Não sou de comer carne de gado todo dia, cada vez menos e atualmente uma vez por semana, raramente duas. Mas que seja com uma carne maravilhosa. O restante do dia a gente vai tentar ir transformando a nossa rotina de forma que a gente não deixe de aproveitar, desfrutar os eventos, a gastronomia, mas de uma forma mais light. Então, se eu fizer um churrasquinho com uma carne nobre, vou colocar nessa grelha, nesse espeto, vários vegetais. Vou ter vegetais também na mesa. Vou oferecer a minha farofa ou a minha farinha, que não é aquela já industrializada, cheia de químico. Vou cozinhar a mandioca, o aipim, umas batatas doces que combinam muito bem na churrascada, como se fosse parrilla mesmo, o abacaxi e nossa, me deu água na boca. Parecem medidas simples, mas elas funcionam pra caramba porque nos dão saciedade, nos ajudam na digestibilidade e para que essa carne possa ser acompanhada na sua digestão de mais fibras, né, que vão ajudar nessa digestão. Queria dizer para vocês, na verdade não queria dizer, eu queria mostrar para vocês um churrasco que um cliente meu me mandou a semana passada. Olhem aqui, que belezura. A Shirley está dizendo: estou te conhecendo hoje, super ansiosa pela avaliação, mas pelo que estou vendo, o principal de tudo é a conscientização. Sim, e de uma forma de brincar com a questão alimentar, né? Esses dias uma cliente minha que está um mês comigo, ela dizendo: Flávia, eu vim indicada por um médico que me apavorou com os resultados das minhas avaliações. E agora, vindo contigo a cada semana, eu estou vendo que o que caracteriza o teu programa é a diversão. Esse termo ela usou e eu achei bárbaro. Porque ela disse: brincando,
eu tô desmistificando aquela ideia de que ir para nutricionista é cortar tudo, é radicalizar, é não comer o que gosto, e tô aprendendo a fazer preparações. Ela tem me ensinado, a gente é uma via de mão dupla, né, pessoal? Eu aprendo com os clientes todos os dias porque são criativos, vão descobrindo. E hoje também a gente tem muito acesso a tudo quanto é receitinha, então a gente vai criando o nosso jeito de se alimentar de uma forma gostosa, saborosa, prazerosa, bonita e que a gente desfrute sem passar trabalho. Gente, mas olha esse churrasco que foi enviado pelo Fábio, que é um carinha que eu atendo e que é churrasqueiro de primeira, jogador de futebol, tem churrascada sempre na vida dele. E olha o que ele me mostrou no final de semana. Ele pegou tainha e colocou na grelha. Olha que bárbaro. Assim como tive um outro, não achei a foto mais antiga, um casalzinho que fazia sempre churrasquinho. Eles gostavam de me mostrar as fotos do churrasco porque transformaram num churrasco leve. Então foi muito legal porque o churrasco realmente era que nem esse que o Moacir tá comentando aqui, com bastante legumes, batatinha, frutas e pronto, tá feita a brincadeira. Então, como o Flávio, meu xará, dizia, eu gosto de fazer o fla-flu, brincar ali com os espetos. Por que não continuar fazendo? Mas fazer de um jeito que seja a nosso favor. Uma das minhas clientes, a Líbera, ela costuma ter churrasco todos os domingos porque o marido, Paulo, providencia. E para ela é o dia do descanso, onde ela não vai precisar se envolver com a cozinha. E daí ele faz uma carne X para agradar a sogra, a filha, a esposa, tal, e vira churrascada. Mas o que a Líbera começou a aprender? Ela sempre pede para ele botar uns galetinhos bem temperados por ela no espeto. E são esses galetos que, quando sobram, se tornam a refeição da segunda-feira ou o desfiadinho para fazer um Happy 10, uma lasanha, um risotinho, uma sacada que é aproveitar a brincadeira do espeto e da churrasqueira para que isso renda as refeições da correria do dia a dia, que daí lá vem segunda e terça e às vezes a gente se atrapalha e não tem tempo nem para respirar, quanto mais para cozinhar. A tradição gauchesca é quando sobra as carnes de churrasco, mesmo aquelas com camada de gordura, vira o carreteiro do dia seguinte ou da noite, é ou não é? Mas se a gente fizer uma compra mais na medida e até para continuar comendo o churrasquinho sagrado, a gente pode fazer essa história do galetinho, porque um galetinho feito na churrasqueira vai ter outro sabor e vai ser aproveitado de diferentes maneiras durante a semana. Dá para fazer, afinal, uma churrascada leve sem precisar cortar o churrasco e seguir o emagrecimento? À medida que a gente se permita experimentar, ou melhor, inserir os alimentos que nós devemos comer, a gente vai aos pouquinhos mudando o paladar. E esse passa a ser o padrão. Um padrão muito mais saudável, com um paladar muito mais sensível ao que a gente está comendo de saudável. A preocupação que hoje a maioria das pessoas tem é que a gente possa viver mais e melhor. E a alimentação é o item número 1 para essa perspectiva de longevidade com saúde, né, gente? Então, alimentação saudável, atividade física, hidratação dentro da alimentação, socialização, que a gente possa socializar com família, com os amigos, e daí por isso não vamos cortar o churrasco para as famílias que comemoram dessa forma, espiritualidade, né? Então todo esse combo está fazendo com que a gente crie uma dimensão de 110 anos. O que a gente está querendo é poder viver mais e melhor. Então bastam alguns ajustes alimentares, adequando aquilo que é a preferência da minha família, aquilo que é o meu paladar, só que de um jeito saudável, saboroso, gostoso e que nos deixe manter o prazer em comer, sem restrição, sem privação e com o peso adequado. E super possível. A Sandra mesmo essa semana, domingo, se surpreendeu na balança, porque foi passear, resolveu checar o peso que andava e tá chegando no peso desejado. Show de bola, Sandra. É isso aí. E quem te viu lá no início desse ano para agora, tem assistido os teus depoimentos, né? Inclusive temos uma live, eu e tu gravadas, do quanto que tu foi mudando devagarinho, sem sofrer, curtindo o que estava comendo, gostando, aprendendo.
e tornando isso, que nem diz a minha paciente Carla, uma diversão. Essa é a ideia. Da mesma forma, o churras dominical tem que continuar acontecendo e, como falou a minha fazendeira hoje, né? Não é preciso cortar churrasco para emagrecer. Ela é a prova disso. Uma boa noite de sono, fiquem bem, fiquem com Deus e se alimentem bem, porque tá valendo a pena, tá valendo.